Olá! E se a vida que muita gente considera normal, na verdade for uma espécie de armadilha? Sabe, aquele estresse do dia a dia, a falta de tempo, aquela sensação constante de que as coisas poderiam ser bem melhores? E se isso tudo não for o padrão, mas sim um desvio? Nessa nossa conversa sobre o poder da ação do Paulo Vieira, a gente vai mergulhar fundo numa ideia bem radical, a de que é totalmente possível construir uma realidade extraordinária. E a chave para isso está numa única e poderosa mudança de mentalidade. Vamos juntos descobrir como parar de viver no piloto automático e, de fato, assumir o controle do volante. Bom, o livro já começa com uma provocação muito forte, uma pergunta que funciona quase como um espelho. A questão é a seguinte: a vida que se leva hoje, sabe, com os desafios, as alegrias, as frustrações, ela é de fato normal ou ela é só comum? A diferença pode parecer sutil, mas é aqui que mora toda a filosofia da obra. O comum é aquilo que a gente vê por aí, é a média, o que todo mundo acaba fazendo. Mas o normal, segundo o autor, deveria ser algo muito, mas muito maior, uma vida realmente plena. A proposta aqui é a gente parar de aceitar o que é comum como se fosse o nosso padrão ideal. E aqui essa diferença fica ainda mais nítida. A vida comum é aquele cenário que a gente conhece bem, né? Estresse, reclamação da crise, tempo perdido no trânsito, a sensação de estar vivendo no piloto automático é o padrão da maioria. Mas, segundo Vieira, não deveria ser a nossa referência. Do outro lado, a gente tem a vida normal, que deveria ser uma vida de abundância. E olha, não se trata só de dinheiro, não. É abundância em todas as áreas. Ter uma saúde vibrante, relacionamentos que fortalecem, um propósito claro que faz a gente levantar da cama com vontade e uma alegria genuína de viver. Qualquer coisa abaixo disso é vista como uma disfunção que pode e deve ser corrigida. E essa ideia toda fica muito clara com uma metáfora super poderosa que tem no livro. É a história de um pescador que, para surpresa de quem estava olhando, só ficava com os peixes pequenos e jogava todos os peixes grandes de volta no rio. Não fazia o menor sentido, né? Por que desperdiçar os melhores peixes? A resposta dele foi simples, mas muito reveladora. É que lá em casa a frigideira é muito pequena. Essa pequena história mostra perfeitamente como, muitas vezes, sem nem perceber, a gente cria as nossas próprias limitações. A frigideira é o símbolo das nossas crenças, das nossas expectativas, da visão de mundo que a gente aceita. Aí, quando aparece uma oportunidade gigante, um peixe grande, a gente descarta porque ela simplesmente não cabe na pequena realidade que a gente se acostumou a aceitar como nossa. Então, se o problema é essa vida comum, limitada por essa frigideira pequena que a gente carrega, qual é a solução? Como é que se quebra esse padrão e se compra uma frigideira maior? A obra do Paulo Vieira defende que a resposta não está lá fora. Não está na economia, no governo ou na sorte. A resposta está em um único conceito interno. É a ferramenta mais poderosa que existe para começar qualquer mudança. É a chave que vira o jogo de uma vez por todas. Essa frase é o pilar de toda a filosofia do livro. Pode até soar um pouco dura no começo, mas a essência dela é incrivelmente libertadora. A ideia central é que a vida que se tem hoje, com os sucessos e os fracassos, é um resultado direto das nossas próprias ações, pensamentos e palavras, sejam eles conscientes ou não. E veja bem, não é uma questão de culpa, mas sim de poder. Porque se as ações do passado criaram a realidade de agora, então novas ações tomadas a partir de hoje têm o poder de criar um futuro completamente diferente. É a transição, a virada de chave da mentalidade de vítima para de protagonista da própria história. Mas o que é, na prática, essa tal de autorresponsabilidade? É a crença profunda de que cada um de nós é a causa e não a consequência. Pessoas que não praticam isso tendem a culpar os fatores externos. É a crise, é o governo, é o chefe, o parceiro. Elas terceirizam o controle da própria vida. Já a pessoa autorresponsável, ela assume os resultados para si. Se alguma coisa dá errado, a busca não é por culpados. A busca é pela resposta para a pergunta: o que eu posso fazer de diferente para que da próxima vez o resultado seja melhor? É, em essência, a retomada total e completa do leme da própria vida. E para tornar isso bem prático, o Vieira propõe 6 leis de comportamento que transformam a teoria em ação no dia a dia. São trocas conscientes. A primeira: se for para criticar as pessoas, cale-se. Em vez de só apontar o erro, pratique o silêncio ou ofereça ajuda. A segunda: se for para reclamar das circunstâncias, o que só drena nossa energia, dê uma sugestão, direcione para a solução. Terceira: ao invés de procurar culpados focando no passado, o foco tem que ser em buscar a solução olhando para o futuro.
Quarta lei: em vez de se fazer de vítima, que é uma postura passiva, a gente se faz de vencedor, que é uma postura ativa, de quem resolve. Quinta: em vez de ficar justificando os erros, o que só faz a gente repetir eles, a gente aprende com eles e cresce. E por fim, a sexta lei: julgar as atitudes e decisões, que são coisas que podem mudar e não as pessoas. Isso permite corrigir o rumo sem destruir os relacionamentos. É um guia prático mesmo pra gente reprogramar nossa comunicação e as nossas ações diárias. Ok, com essa base da autorresponsabilidade bem estabelecida, com essas ações práticas, o próximo passo é ainda mais profundo. Agora, se trata de aplicar esse poder internamente, começando por um lugar que tem um impacto gigante e silencioso: a forma como a gente narra a nossa própria realidade, as histórias que contamos a nós mesmos. O autor dá um nome para essas desculpas que a gente conta pra gente mesmo. Ele chama de historinhas. São aquelas narrativas que podem até ter um fundo de verdade, mas que no fundo servem para nos paralisar e tirar a nossa responsabilidade. Sabe aquelas frases como: eu não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento. Ou, não encontro um bom relacionamento porque eu não tenho sorte no amor. Ou essa aí, clássica: eu não prospero por causa da crise. Mesmo que a gente fale isso da boca para fora, o nosso cérebro absorve como verdade e acaba criando barreiras que impedem a ação e a mudança de verdade. E o antídoto para essa historinha que paralisa é o que ele chama de história verdadeira e responsável. É a narrativa que nos coloca de volta no controle. A proposta é simples: trocar a desculpa por uma declaração de poder. Como, por exemplo, eu vou criar as minhas próprias oportunidades independentemente do cenário. Ou, eu sou forte, sou saudável e me alimento com excelência. Isso se torna quase uma profecia que a gente mesmo realiza, porque foca no comportamento que a gente quer ter e transfere o poder dos fatores externos de volta para a ação individual. É literalmente reescrever o roteiro da nossa própria vida. Isso nos leva a um ponto fundamental. O sucesso não é visto como um evento isolado, um golpe de sorte. Ele é apresentado como resultado quase que inevitável de ações massivas, consistentes e na direção certa. O próprio autor usa o exemplo dele dizendo que quanto mais ele trabalha com dedicação, mais ele aprende, mais ele inova, mais sorte ele parece ter. A sorte nesse contexto nada mais é do que o ponto onde a preparação encontra a oportunidade. O foco então muda completamente do resultado final para o processo, ou seja, para as ações diárias que, quando somadas, constroem esse resultado. Mas vamos lá, ter a mentalidade certa e uma narrativa poderosa é só metade do caminho. A intenção, sem um plano concreto, pode acabar se perdendo no ar. É preciso ter uma ponte entre o querer e o fazer. E é por isso que o livro apresenta uma ferramenta bem estruturada para transformar o desejo em um caminho claro, objetivo e, o mais importante, um caminho que dá para executar. E essa ferramenta é o modelo 5W2H. Ele é muito usado em gestão de projetos e empresas, mas se aplica perfeitamente a metas pessoais. Ele nos força a ter clareza porque faz 7 perguntas essenciais. O que vai ser feito? Isso define a meta, bem específica. Por que vai ser feito? Isso define o propósito, o nosso combustível emocional. Onde a ação vai acontecer? Quando? Estabelecendo um prazo final e datas no meio do caminho. Quem vai fazer? O que reforça que a tarefa é nossa, a autorresponsabilidade. Como vai ser feito? O passo a passo detalhado. E por último, quanto vai custar? Seja em tempo, dinheiro ou energia. Responder essas perguntas transforma um sonho vago num projeto concreto, pronto para sair do papel. E todos esses conceitos, desde questionar a vida comum, assumir a autorresponsabilidade, reescrever as nossas narrativas internas e criar um plano de ação detalhado, tudo isso culmina numa única e poderosa frase, que é o título e a essência do livro: tem poder quem age. E o autor ainda complementa: mais poder ainda, quem age certo e na hora certa. Porque o conhecimento, sozinho, não gera mudança. A transformação de verdade não acontece na mente, acontece no comportamento. O verdadeiro poder não está em saber o que fazer, mas em efetivamente fazer aquilo que se sabe. E assim, essa nossa reflexão termina não com uma conclusão, mas com um convite para um começo. A pergunta final não é para ser respondida só com o pensamento, mas com uma atitude. Olhando para a própria vida, para os próprios objetivos, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira ação que pode iniciar uma reação em cadeia de mudanças positivas? O convite do livro é muito claro: transformar o aprendizado de hoje na ação de amanhã. Ou melhor, na ação de agora mesmo.